Vamos a restabelecer contato com o deputado Alex Manente, que conversava conosco sobre a discussão da CPI da Covid. Já estamos com ele aqui em tela novamente. Reforço o meu bom dia, deputado, e já perguntando sobre essa questão. Já que o STF leva ao Senado, o senhor, com outros deputados, fazem um reforço dessa articulação na Câmara. Perguntava eu sobre a importância, sobre a necessidade dessa CPI no momento que estamos vivendo no país. Bom, primeiro agradecer aí a reconectarmos, mas é importante primeiro ressaltar que, constitucionalmente, o Senado cumpriu seu papel. Ele vai instalar uma comissão parlamentar de inquérito que tem apoiamento da maioria necessária para tal instalação. Então, o Supremo apenas referendou aquilo que é constitucional. Não há nenhum crime cometido, nenhuma invasão cometida, então é importante que isso seja estabelecido. E depois, a CPI da pandemia é fundamental, porque nós tivemos vários desmandos, o Brasil paga um preço alto, nós precisamos avançar, que essa CPI não fique restrita apenas à conotação política, apenas ao governo federal. O governo federal tem muita responsabilidade, mas é necessário ampliar o leque e investigar todos os abusos que foram cometidos com o dinheiro que era para combater a pandemia, e, infelizmente, ele foi desviado em muitos casos. Então, é necessário fiscalizar através da comissão o governo federal, os governos estaduais e municipais, e na Câmara nós estamos tentando aprovar a CPI que nós propusemos, que verifica os abusos que existiram na destinação do auxílio emergencial. 50 bilhões de reais foram para mãos que não deveriam ir nesse auxílio emergencial, que pode ser por má fé ou por erro, por imperícia, mas é necessário nós investigarmos porque é um volume significativo de dinheiro que, inclusive, poderia alicerçar novos auxílios emergenciais nesse momento que nós precisamos controlar o distanciamento social. Deputado, o presidente Bolsonaro chegou a dizer que o Barroso ele é omisso em não abrir processos de impeachment contra os próprios ministros do Supremo. Em uma das respostas dele, ele disse isso. O que o senhor acha? Eu não acho que é momento nem de impeachment, nem do presidente da República e de nenhum ministro do Supremo. O que nós precisamos é estabelecer uma relação institucional entre os poderes. Essa guerra entre os poderes legislativo, executivo e judiciário não tem levado o Brasil a lugar nenhum. É necessário respeitar a limitação de cada um para poder avançarmos numa política institucional que dê resultado à sociedade. O que nós não podemos é jogar a responsabilidade de um para o outro sem cumprir a nossa posição. Como, por exemplo, eu que sou autor da PEC da segunda instância, estava vendo a matéria da Lava Jato, que foi uma operação fundamental para o Brasil, o Congresso precisa aprovar o projeto de prisão em segunda instância para combater a corrupção. Não adianta nós jogarmos a responsabilidade apenas no Supremo, que liberou aqueles que estavam presos por essa condenação. É necessário cada um cumprir o seu papel sem jogar a responsabilidade para o próximo e, consequentemente, qualquer processo de impeachment que não tenha embasamento legal trará apenas mais disputas, mais polarização, e é o que o Brasil não precisa. Deputado, neste momento, inclusive, há uma movimentação de aliados do governo para tentar atrasar a indicação dos membros da CPI, enfim, tentar, enquanto isso vai sendo levado para a instalação no plenário do Supremo, enfim. Não há uma preocupação de que atravanque as pautas, inclusive do próprio Congresso, coisas importantes e urgentes para o Brasil, reformas que estamos esperando? Eu acho que uma coisa não atrapalha a outra. Nós já tivemos várias ações ocorrendo paralelamente no Congresso Nacional. As reformas já estão iniciando na sua comissão especial, ela tem um rito próprio, e as comissões parlamentares de inquérito também têm um rito próprio. Não atrapalha as votações em plenário, não atrapalha o andamento das comissões permanentes e das demais comissões especiais. E é uma função institucional do Poder Legislativo, fiscalizar. Não há momento certo ou errado para fiscalizar. Se há indício de irregularidade, se tem denúncia, é necessário investigar. E isso não atrapalha nenhuma outra pauta. O Congresso tem cumprido o seu papel. Todo momento que foi chamado para votar, cumpriu o seu papel desde a reforma da Previdência. A reforma tributária não há avanços porque o próprio governo não se entende. E a reforma administrativa da mesma maneira. O Congresso é reformista, quer avançar nesse enxugamento de gastos do nosso país para ter um serviço público mais eficiente,
mas depende muita coisa também do governo federal, porque, infelizmente, ele não se dedicou a essa pauta de reformas durante esses 2 primeiros anos e esperamos esse ano concluir essa missão. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito não atrapalha nenhuma outra pauta. Foi criado um comitê especial de combate ao coronavírus, né, com a união de todos os poderes. E desde então, desde essa criação, o que foi feito? Porque o que a gente vê, na verdade, é que não está havendo, de fato, uma união. Esse comitê já deveria ter sido criado no primeiro caso de coronavírus no Brasil, quando foi decretada a calamidade pública, era necessário ter uma integração. Infelizmente, o Brasil passou um ano politizando essa questão. Todos aqueles que eram atores importantes para ajudar a sociedade acabaram politizando essa questão e querendo ganhar protagonismo, quando, na verdade, a sociedade queria era solução e cuidado. Esse comitê que foi criado foi uma exigência, inclusive, do próprio Congresso, do presidente Arthur Lira, do presidente Rodrigo Pacheco, para poder ter uma unificação e pararmos de fazer essa polarização e encontrarmos o caminho. Mas, de fato, ainda não observamos nenhum resultado concreto desse comitê. Nós não observamos nenhuma mudança de postura do próprio presidente, que se comprometeu naquele período a ter uma postura mais responsável com a pandemia, não menosprezando essa pandemia que tem tirado e já tirou mais de 350 mil vidas de brasileiros. E, obviamente, se nós não tivermos um cuidado, ela chegará a 500 mil mortes com rapidez. É necessário nós termos um comitê que funcione. O Ministério da Saúde tem mudado um pouco sua política, tem orientado a população, e é isso que nós esperamos, uma postura responsável que possa não apenas politizar, mas cuidar da vida dos brasileiros. Próximos passos, deputado, até minha pergunta vem a reboque do que o senhor acabou de dizer. O senhor espera que, com a instalação de uma CPI, com o começo dessa investigação, haja uma mudança de postura do próprio governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia? Quais os próximos passos e as perspectivas que o senhor vê? Eu sempre digo que não adianta nós ficarmos criticando o passado, porque ele já foi. Nós não voltamos ao tempo para tentar solucionar, mas é necessário ver os erros que foram cometidos para enxergar o encaminhamento do futuro na saída da pandemia. E nós queremos, e todas as atitudes que tomamos, as atitudes que vão desde a criação do comitê ao apoio a todos os projetos de iniciativa para combater a pandemia, é que o presidente também tem a sua responsabilidade. Nós não estamos dizendo que ele não repassou recursos aos estados e municípios, porque é uma verdade. Foi repassado com apoio do Congresso, aprovado na Câmara e no Senado, recursos volumosos para estados e municípios combaterem a pandemia. Mas o que nós queremos é que o presidente se sinta responsável, inclusive como um líder político, dando importância a algo que tem tirado a vida de milhões de brasileiros. Ele assumiu esse compromisso quando foi criado o comitê, e a CPI não tem esse foco de mudar a postura do presidente, tem o foco de investigar aquilo que foi feito de errado durante esse pouco mais de um ano de pandemia no Brasil. Muito bem, deputado Alex Manente, do Cidadania, obrigado pela participação conosco. Vamos continuar acompanhando, obviamente, todos os movimentos e o desenrolar dessa questão. Obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, bom domingo a você.